Viagens cá dentro. Uma proposta para o seu desenvolvimento pessoal, com a psicóloga Martina Dias. Olá! Hoje vou refletir consigo acerca de parentalidade consciente, um tema que julgo ser de particular interesse, principalmente para pais e educadores. Aproximamo-nos do Dia Mundial da Criança, que se celebra no dia 1 de junho, e especialmente nesta data é comum relembrar-se muito os direitos das crianças e o papel das famílias, pais, educadores na formação dos seus educandos. A nossa preocupação enquanto pais e educadores passa muito por transmitirmos valores e ensinamentos que contribuam para a construção de uma personalidade equilibrada e que possa preparar os nossos filhos para o futuro e para lidarem com diferentes desafios que naturalmente vão surgindo. Mas o que é isto da parentalidade consciente? A parentalidade consciente é uma nova abordagem que nos permite perceber o que está para além do comportamento. Na parentalidade consciente, o principal foco não está em corrigir o comportamento, mas sim em procurar entender e perceber as suas causas. E isto implica um olhar para a criança como sendo um todo, de acordo com aquilo que são as suas emoções, as suas opiniões, as suas necessidades e desejos, e não apenas para o comportamento da criança de uma forma isolada. A parentalidade consciente assenta também na promoção de uma boa autoestima e em promover boas relações entre pais e filhos. Por outras palavras, a parentalidade consciente não procura técnicas que funcionem, não se preocupa em alterar o comportamento, mas procura criar relações fortes entre pais e filhos e entre a criança e da criança consigo própria. Mas qual é a importância da autoestima? A autoestima refere-se àquilo que cada um de nós sabe sobre si próprio e a forma como se relaciona com isso, quer nas coisas boas, quer nas coisas más. O que é diferente de autoestima, e muitas vezes confundem-se estes dois conceitos. A autoestima refere-se à confiança que nós temos em áreas específicas, como seja o futebol, como seja a dança, como seja a matemática. E a forma como os adultos mais próximos se relacionam com a criança define a forma como ela se relaciona consigo própria e influencia também a construção da sua autoestima. Por outro lado, uma boa autoestima protege as crianças de situações de adversidade, como seja, por exemplo, uma situação de divórcio, uma situação de morte, de bullying, ou seja, ajuda as crianças a enfrentarem de forma mais funcional e de modo mais adaptativo os desafios do dia-a-dia. E quais são, segundo esta abordagem da parentalidade consciente, os focos para a criação de uma boa autoestima, de uma autoestima saudável? Um dos principais focos é a prática de um amor incondicional, ou seja, a praticar um amor sem condições. A criança deve sentir que é amada independentemente do seu comportamento certo ou errado e independentemente dos seus resultados na escola ou no desporto serem bons ou serem menos bons. Aqui a criança aprende que há uma diferença entre aquilo que faz e aquilo que é. A criança que é tratada com amor incondicional sente maior confiança em si e sente-se mais segura. Porém, o que se verifica é que grande parte das vezes os pais praticam um amor condicionado ao comportamento das crianças, em que o amor acaba por funcionar como moeda de troca. Se comeres a sopa, vamos brincar. É um exemplo de expressões que são muito utilizadas. Se te portares bem, podes comer um gelado. A verdade é que pais e educadores oscilam muito entre práticas de amor condicional e práticas de amor incondicional. E as crianças que vivem num ambiente com muito amor condicional tornam-se dependentes de elogios, de recompensas externas e determinados prémios. A criança sente que só é amada sob determinadas condições. Um outro foco para a promoção de uma boa autoestima é a aceitação. Muitas vezes criamos expectativas em relação aos nossos filhos que são claramente desajustadas em relação às suas características individuais, às suas capacidades, aos seus gostos e interesses, e quando eles não correspondem a essas expectativas, tendemos a mostrar desagrado e isto vai contribuir para que a criança se sinta frustrada.
se sinta insuficiente, se sinta desadequada, ou seja, vai afetar negativamente a construção da sua autoestima e da sua autoconfiança. Isto acontece frequentemente com o desempenho escolar dos nossos filhos, em que há uma expectativa por parte dos pais relativamente aos resultados que eles vão obter em determinadas áreas e quando não correspondem à expectativa dos pais, estes tendem a mostrar desagrado. E é importante que a criança sinta que os pais a aceitam tal como ela é e que respeitem as suas características individuais. Um outro foco importante para a autoestima é a prática de presença consciente. A presença é essencial para a qualidade do relacionamento entre pais e filhos. Por isso, necessitamos de estar conscientemente presentes. Quanto mais praticamos presença consciente, mais presentes conseguimos estar na vida dos nossos filhos e também conseguimos libertar-nos com maior facilidade de algumas emoções e pensamentos que nos acompanham no nosso dia-a-dia. O que acontece muitas vezes é que os pais, por falta de tempo ou por falta de disponibilidade emocional, estão apenas fisicamente presentes e não praticam esta presença consciente, esta presença plena. E aqui não se trata da quantidade de tempo que os pais passam com os filhos, mas sim a qualidade desse tempo. Há alguns indicadores que podem ajudar na prática de uma presença consciente, como seja o tom de voz que nós utilizamos quando falamos com a criança, o contacto ocular que estabelecemos e a forma como nós falamos dá-lhes também a indicação se estamos ou não a praticar uma presença consciente. Por exemplo, é muito diferente de dizermos gostava muito de brincar contigo agora ou dizermos vamos brincar 10 minutos porque a seguir vou ter que fazer o jantar. Este tipo de comunicação não é eficiente e não dá à criança a percepção de que estamos realmente interessados e disponíveis para estar com ela e para brincar com ela. Um outro foco importante para a promoção de uma boa autoestima é o reconhecimento. Quando reconhece o seu filho, ele sente-se visto por dentro, não por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele tem, mas sim por aquilo que ele é. E o elogio fala muitas vezes daquilo que temos, fala do nosso aspecto e da nossa aparência física, fala daquilo que fazemos. Já o reconhecimento mostra de que forma é que acrescentamos valor aos outros. Por exemplo, em vez de dizermos que lindo arrumaste o teu quarto, podemos dizer fico muito feliz por teres arrumado o teu quarto, estás-me a dar-me uma grande ajuda. Ou seja, estamos a reconhecer o valor do nosso filho na relação connosco, aquilo que ele acrescenta no relacionamento connosco. E a confiança é um outro foco importante para a promoção de uma boa autoestima. Quando mostramos às crianças que confiamos nelas, elas sentem mais vontade de mostrar que são capazes. Se comunicamos desconfiança, se comunicamos preocupação em relação às suas competências e capacidades, estamos a dificultar o desenvolvimento de uma autoestima saudável e estamos também a comprometer a sua autonomia e a sua independência. Uma forma de mostrarmos confiança é atribuirmos às crianças responsabilidades, claro está, responsabilidades que sejam adequadas à sua idade. Há muitas coisas que as crianças podem fazer sozinhas, como seja, por exemplo, organizar o quarto, arrumar a roupa, tratar da sua higiene, decidir a roupa que vão vestir, organizar o material escolar, são algumas responsabilidades que elas podem assumir sozinhas. E as responsabilidades ajudam as crianças a serem independentes, tornam-nas mais autónomas e é uma forma de mostrarmos aos nossos filhos que confiamos neles. Quanto mais o seu filho percebe que consegue contribuir para uma boa relação consigo, maior será a sua autoestima. Naturalmente que quando ouvimos este tipo de reflexão temos a tendência a acreditar que isto é muito difícil de pôr em prática, por vezes até irrealista, mas adotar uma prática de parentalidade consciente é um trabalho diário, é um trabalho contínuo que se vai praticando e à medida que vamos ganhando consciência das nossas práticas, podemos também fazer alguns ajustes na forma como nos relacionamos e na forma como interagimos com os nossos filhos.
A meditação da nuvem, que encontra no meu canal do YouTube Viagens Cá Dentro, é uma atividade que pode praticar com o seu filho, favorecendo assim a proximidade entre ambos. Desejo-lhe boas reflexões e até para a semana. Viagens Cá Dentro. Uma proposta para o seu desenvolvimento pessoal, com a psicóloga Martina Dias.